Qual é a verdadeira aparência de Jesus? Por que a gente sempre representa ele com essa forma europeia? A Bíblia nunca entrou na ideia de como que é a aparência de Jesus. O único indício que a gente tem disso é em Isaías 53, versículo 2, que vai dizer o seguinte: ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que os desejássemos. Mas vamos entender aqui como que foi a construção da imagem de Jesus, desse Jesus. Bom, na época dos primeiros cristãos, isso era muito irrelevante. A ideia não seria a aparência de Jesus, mas sim a sua mensagem. Então, pouco importava a aparência de Jesus. Só que o tempo foi passando e o povo queria representar Jesus de alguma forma, mesmo que de forma simbólica. Embora os judeus naquele tempo seguiam à risca os 10 mandamentos e não faziam imagens de coisa alguma, queriam representar Jesus e usaram para isso a imagem do bom pastor, o clássico pastor segurando a ovelha nas costas. O tempo foi passando e a ideia do bom pastor, humilde e manso, foi passando mais como um líder religioso e político, como um filósofo clássico da época. Letrado, de origem nobre, filósofo e usando uma toga, mas ainda sem barba. E se Jesus era tudo isso, um rei, filósofo e grande, ele tinha que se parecer com outra figura histórica, Alexandre o Grande. Alexandre era o padrão de beleza da época, representado em todo lugar do mundo como um exemplo ideal de rei filósofo. Até aqui a única coisa que a gente pode cravar sobre Jesus é que ele não usava uma toga, que é aquela clássica roupa com a faixa vermelha que geralmente a gente vê nos desenhos. Bom, e por que ele não usava essa roupa? É simples, essa roupa era permitida apenas pela lei romana para os romanos. Jesus era estrangeiro, judeu e criticava o Império Romano contra a opressão do seu povo. Então com certeza ele não usava uma toga. Isso ajudava a aceitação do Império Romano a poder se evangelizar, essa imagem clássica de rei filósofo. Tanto é que até aqui ele não era padronizado com barba, para ficar igual ao Alexandre o Grande, padrão da época. A regra era clara no Império Romano: rosto liso, pele sem barba. A barba era vista como algo dos povos bárbaros, irrelevantes, menores, inferiores e perigosos. Então o povo não tinha isso como beleza. Embora Jesus sim tivesse uma barba, porque ele era judeu, e isso era padrão dos judeus. Só no movimento renascentista que a gente vai ter a imagem de Jesus padronizada: um homem branco, com barba, cabelo liso e olhos azuis. Um clássico Jesus europeu. É importante ressaltar isso, que aonde Jesus fica popular, a imagem dele vai ficar parecida com aquele povo. Por isso que a gente tem o Jesus europeu, que ficou famoso com Roma e o Império Romano, o Jesus mais negro, o Jesus asiático, e assim vai. Onde é a população, Jesus é representado como aquele povo. Mas como que é a aparência histórica de Jesus?